No outro vídeo a gente viu como deixar cada linha selecionável. Isso para a gente poder excluir várias linhas de, de uma vez só. Eu poderia, por exemplo, deixar só uma linha, selecionar ela e excluir ela. Mas para poder selecionar várias e apagar elas junto é mais complexo. Para fazer isso a gente vai vir aqui e criar uma nova função para o nosso botão do excluir. Deixa eu ver se é o mesmo. Delete. Isso. Em primeiro lugar a gente chama uma variável para a tabela, um para o model e para o contexto. O que são cada um desses? O table é a referência do objeto da tabela que está sendo exibida. O model contém todas as configurações do nosso serviço OData. É através dele que a gente pode pegar dados que vêm do back-end e exibir na tabela aqui. Quando a aplicação é gerada automaticamente, lembra que essa tabela aqui ela mostrava os dados tudo sozinho, a gente não precisava importar cada dado linha a linha. Isso porque a aplicação instancia um objeto SAP Model OData, assim como a gente fez para pegar os dados de download, ela instancia um para ela mesma e esses dados ficam disponíveis globalmente, assim. Por exemplo, aqui, pela tabela, a gente pegou o model da aplicação. Existem outras formas, mas essa é a mais fácil. Através desse objeto, a gente pode pegar todos os dados que a aplicação normalmente pega sozinho, como por exemplo esses que ela mostrou aqui. A gente poderia pegar por esse próprio objeto aqui. No método download eu peguei assim, tipo, separado na mão, só para vocês verem como é que funciona. Mas a própria aplicação já faz isso automaticamente. Aqui ele vai pegar o contexto do objeto que foi selecionado. Ou seja, quando a gente clica aqui nas caixinhas, ele vai criando um array com a identificação de cada linha dessas. Esse array é esse array aqui, a context. Aqui a gente define o data model para usar o batch. O que é isso? Significa que ele vai mandar uma requisição com uma lista de requisições. Por exemplo, eu poderia mandar o serviço OData deletar a linha X, pegar a linha Y e dar um update na linha Z. Ele ia passar uma lista com essas três operações, mas ele não ia executar elas assim que eu passasse. Ele iria passar a lista para dentro do nosso back-end e lá dentro do back-end ele vai executar cada uma delas. Assim a aplicação não vai ficar fazendo várias chamadas iguais, digamos assim, para o back-end. Ele manda uma só com uma lista de ações. E é isso que precisa fazer para deletar mais de uma linha ao mesmo tempo. E a gente também não pode fazer separado, como a gente fez aqui, porque o data model não permite usar batch input sem ser esse objeto que a própria aplicação criou. A gente tem que usar o objeto que a aplicação criou. Se eu chamar o model.remove, isso ele vai inserir naquela lista que eu comentei uma ação de remoção. Esse parâmetro aqui a gente coloca a linha que a gente quer remover e aqui são outros parâmetros opcionais.
Eu vou colocar aqui, por questões de boas práticas, esses parâmetros opcionais. Aqui está dizendo que não é definido. Repare que aqui a gente tem um array, né? Um array com cada linha, com a identificação de cada linha que a gente selecionou. Ou seja, a gente vai ter que chamar um allModel.remove para cada linha que a gente selecionou. A gente faz isso com um for simples. Aqui vai entrar a identificação de cada linha, tipo, era export VBAC 7, abre parênteses, daí o VBON fecha parênteses. Tá, temos a nossa lista de ações preenchida. Agora, como é que a gente envia isso para o back-end? Assim, só isso. Como a gente está usando o data model criado pela própria aplicação, ela já tem todas as configurações do nosso back-end feitas. Então a gente pode só mandar um submit changes, que significa executa as mudanças que estavam naquela lista, e ele vai executar e vai cair cada ação, digamos, remove, vai cair no método delete, update cai no update. Se tivesse um get, ele ia chamar o get lá do abate. Vamos ver o que acontece. Fica 190 e 191. Vou excluir. Request falhou. Default Change Set Implementation permite apenas uma operação. O que isso significa? Que eu não poderia selecionar mais de um campo aqui. Ele, do jeito que está configurado lá dentro do nosso serviço, ele só permite uma operação por vez. Tá, e se eu selecionar só uma, o que acontece? Clique em excluir. Status text not implemented. Export for backset delete entity not implemented. Significa que a gente não criou o método de delete. Vamos primeiro criar o método. Ó, não está implementado aqui. Ctrl F1 e definir. Aqui dentro de etiquetado, que é essa tabela aqui, uma tabela do próprio serviço, vai ver o número do VBON que identifica a linha que a gente selecionou. Nesse caso aqui, 190. 190 vai vir para LVVBON, coloca zeros à esquerda, e se tudo deu certo, vai deletar da tabela Z que a gente está se baseando com o mesmo VBON. Bem simples. Vou colocar um breakpoint externo. Deixar só o 190 selecionado.
excluir. Ó, já chegou no nosso método de delete, chamando pelo objeto data da própria aplicação. Dentro de que etiquetado, a gente abre aqui, tem o campo VBUN com o valor 190, que é a identificação daquela linha que a gente selecionou. Aqui 190 ele vai adicionar zeros, vai deletar da tabela Z, sai subrc 0, significa que deu tudo certo, commit work para aplicar as alterações. F8, aqui ele vai dizer que demorou demais, read timed out, mas se a gente atualizar a página aqui, o 190 não vai mais estar na aplicação e nem no back-end. Aqui, ó, 189, 191. E se eu clicar em 2, o que acontece? Excluir. Request falhou. Implementação permite apenas uma operação. O que a gente tem que fazer para permitir quantas operações a gente quiser? A gente vai vir aqui no dpcxt. É o mesmo lugar que a gente criou o método delete. E bota aqui para cima o scroll. E procura change set begin e change set end. Clica nele, Ctrl F1 e redefinir método. Ativa. Change set end. Redefinir. E ativa também. Eu vou colocar uma breakpoint externo aqui, nesse método e no begin. Atualizar, só para ter certeza. E 91 e 193. Clico em excluir. Já não deu mensagem de erro e abriu o debug. Ó, entrou no change set begin, dá um F8. Agora entrou no nosso método export rebaset delete entity. Aqui ele vai pegar o VBUN selecionado, 191, vai adicionar zeros, vai alterar na tabela, sair subrc igual a 0, então ele vem aqui e dá o commit work. Opa, erro, visualizar detalhes. Parece que a gente demorou demais. Ou será que não? Vou tentar ser mais rápido. Excluir.
F8, F6, 6, 6, 6, VBON tá aqui, sai sobre RC 0, commit work e deu erro. Visualizar detalhes. Request OData foi terminado do nada. O que aconteceu? Aqui ele vai dizer a gente olhar na ST22 o que aconteceu. Então vamos lá. Barra O S ST22. Barra O ele sempre vai abrir a transação numa nova aba. Agora eu tenho duas abas. Hoje aqui o usuário que eu estou usando, programa cancelado, dá 2 cliques aqui em mensagem. Ele não só deu um erro, como ele deu um dump. A aplicação detectou uma situação que não deveria ocorrer. A gente abaixa aqui em análise do erro. Commit work, enquanto o processamento do change set está ocorrendo, não é permitido. Por que não é permitido? O método changeSet, begin, end e process, esses três aqui, quando o método inicia por aqui, passa por dentro aqui, que no caso a gente não está usando, e termina aqui, ele automaticamente executa um commit work. Então, quando a gente implementa esses métodos, ele não deixa a gente fazer commit work em nenhum outro método, tipo delete ou create, get, qualquer coisa. Porque no momento que a gente está mandando uma lista de afazeres para ele executar, se um der problema, ele vai parar todos. Ele não vai executar mais nenhum, não vai dar commit work em nenhum deles. Aqui a gente tem um commit work, ele faria um commit work para cada ação. Então ele não permite o commit work aqui, eu vou só comentar ele e ativar, para que sempre que der um erro em qualquer delete ou qualquer ação, ele não executa o commit work de todos, que na verdade é um só. Então nenhuma alteração é feita e é lançada a mensagem de erro para o usuário. Depois eu posso fazer aqui como implementar a mensagem de erro aqui. Ela sai por um desses aqui, ó. Aqui, ó. Business Exception. Tu pode mandar a mensagem de erro que a gente viu, o dump aqui, e enviar de volta para a aplicação através disso aqui. Então, comentando esse commit work aqui, o nosso aplicativo deve funcionar. Atualizar. Cento e noventa e um, 193. Decora esses números. Excluir. Abriu aqui. Change set begin. F8. Vai para o próximo breakpoint, que é o 191. Adiciona zeros. Deleta da tabela. Aqui ele passou reto porque não tinha nada dentro do if. F8. Agora ele está executando o segundo item da lista de ações que a gente passou no request. Se tu ver aqui o VBON, agora ele vai vir com outro número, 193.
que foi o segundo número que a gente selecionou para deletar. Dou F6 aqui, aparecem zeros, entra aqui, deleta da tabela, sai subindo esse zero, deletou com sucesso. No F8, agora ele chega no change set end, e aqui ele vai executar um commit word. F8, deu erro do timeout, atualiza a página e deve estar deletado as duas linhas que a gente selecionou. Cento e 191 e 193 não estão mais aqui. Eu vou tirar os breakpoints aqui. Aqui. E aqui do end. Selecionar 95 e 96. Eu clico em excluir. E ele simplesmente atualiza agora com os novos dados, onde não estão os 195 e 196.